todos! Aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou comentar sobre a divulgação da classificação após análise de recurso do concurso de professores do estado de São Paulo. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. E se você está se preparando para outros concursos, como a Prefeitura de São Paulo, PEI e ATE, como também Mogi das Cruzes, Osasco, eu tenho as minhas apostilas, vai ficar na descrição desse vídeo, o link lá do site da Hotmart com a minha página com as apostilas disponíveis, beleza? Agora eu vou comentar com vocês sobre a divulgação da classificação após análise de recurso, portanto, não é ainda a classificação final, ok? Ontem, logo pela manhã, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, ontem, dia 4 de dezembro, a informação que seriam divulgados as notas pós-recurso, né, tanto da discursiva, videoaula, também prova de títulos, e essa classificação após análise de recurso, e que a classificação final só poderá ser publicada após todos os candidatos PCDs, que são as pessoas com deficiência, passarem pela perícia médica para verificação se a deficiência é compatível ou não com o cargo. Eu já tinha comentado isso com vocês na semana passada. Então, é isso mesmo. Enquanto não resolver essa situação dos PCDs, não poderão divulgar a classificação final, ok? Então, essa classificação que saiu ontem é a classificação pós-análise de recurso. Quando terminar essa questão do PCD, eles vão lançar a lista definitiva e já com a questão do PCD, ok? Eu não gravei ontem porque demorou muito, né, para finalmente ser divulgado aqui no site da VUNESP. Por exemplo, o meu, para algumas pessoas foram mais rápido e para outros mais lento. Foi já à noite, eu tinha outras coisas, então eu estou gravando esse vídeo hoje, ok? E aqui no site da VUNESP você encontra edital de divulgação da classificação após análise de recurso, jornada 25 horas, jornada 40 horas e também as listas com os recursos, se foi deferido ou indeferido, de todas as disciplinas da questão da videoaula, como também das discursivas e também da prova de títulos. Da videoaula, juntando todas as disciplinas de acordo com o Sindicato dos Professores, a POSP, foi em volta de 90% de indeferimento. Então, infelizmente, poucas pessoas conseguiram reverter a situação em relação à nota da videoaula, ok? Mas algumas pessoas conseguiram, até algumas entraram em contato comigo agradecendo, porque viram um vídeo que eu tinha feito explicando sobre como pedir análise e conseguiram, tá? Alguns que estavam zerados, outros que não acharam que a nota foi justa e conseguiu aumentar um pouquinho a nota, mas infelizmente muitos, a grande maioria, não conseguiu reverter essa situação, certo? E outro ponto importante é, se você não quer procurar aqui nas listas, é só você ir em resultado, aqui na sua área do candidato, aparece aqui em classificação já atualizada após os recursos. No caso, eu concorri apenas à jornada completa, que era 25 horas. Eu era a colocação 410, agora estou em 428. Eu caí 18 posições, não caí tanto assim, tá? A minha disciplina é geografia, mas algumas pessoas caíram bastante. Para tentar entender por que, né, a videoaula foi zerada, por que eu não consegui, na sexta-feira saiu na VUNESP finalmente os critérios de avaliação para a videoaula. Então eu vou ler aqui com vocês os pontos principais. Primeiro, prova prática consistia na simulação de uma aula gravada em vídeo com duração de 5 a 7 minutos. Lembrando que menos de 5 minutos a videoaula já seria zerada. A simulação poderia tanto ser de uma aula presencial com os alunos ou de aula gravada para os alunos, aula à distância ou sem a presença de alunos no momento da gravação. Então, como é que funciona? Não era para ter alunos na sua aula, mas você poderia simular que estava em uma sala de aula com eles, ou você poderia simular que era uma videoaula.
Por exemplo, como a gente fez no período remoto. Então, quem gravou exibindo slide e com a imagem sua menor, igual eu estou gravando aqui com vocês, que também eu dei exemplos, dei dicas de como poderia gravar assim, não está errado. E muitas pessoas tiraram a nota máxima gravando também nessa situação, ok? Então, tanto faz ter gravado. Eu dei os dois exemplos aqui no canal, de frente a uma lousa, simulando que estava em uma sala de aula normal, ou aquele que você estava ali gravando com o PowerPoint, no caso, os slides aparecendo e a câmera mostrando aqui a sua imagem, igual estou gravando aqui com vocês. Além disso, para os candidatos concorrentes às vagas de componentes curriculares, o tema da videoaula deveria ser desenvolvido a partir dos temas contemporâneos transversais e das habilidades obrigatórias relacionadas à prática docente, previsto lá no anexo 6 do edital de retificação. Portanto, primeiro, se você gravou uma aula que não era conforme a retificação do edital, e sim do edital de abertura, também seria zerado. Assim como, principalmente eu vi isso em matemática, escolheu a aula que, se eu não me engano, era sobre geometria, sobre cálculo de área, uma coisa assim. Só que tinha que trabalhar o tema transversal da sustentabilidade. E não casou o tema da sustentabilidade com a questão do cálculo de área, de geometria, enfim. Então, se você escolheu uma habilidade, mas falou um tema que não estava nada a ver, que não estava casando, que eu sempre falei para vocês, case habilidade, estava lá no edital de retificação. Você tinha lá para escolher, acho que era 4 ou 5 opções, daí estava lá o tema contemporâneo, na mesma linha, a habilidade. Então, tinha que ser habilidade casada na mesma linha com o tema contemporâneo. Se você fizesse o tema contemporâneo da linha de cima e a habilidade da linha de baixo de outra aula, nada a ver, você também seria zerado. Então, precisa ver isso também. Ou até você achou que escolheu os dois certinho, que estava casando, mas não falou muito bem na sua aula sobre o tema transversal, não abordou ele durante a sua aula. Também, para os candidatos concorrentes às vagas de educação especial, o conteúdo da videoaula deveria ser elaborado com base em estudos de caso, conforme especialidade da educação especial previsto no anexo 3. Então, o pessoal da educação especial tinha que seguir lá as opções de estudos de caso. Era permitida a utilização de diferentes recursos de mídia, no entanto, o candidato deveria aparecer na imagem da videoaula durante todo o tempo de gravação. Pequenos intervalos sem a presença do candidato foram tolerados. Então, por exemplo, eu estou gravando numa sala, mas eu me empolguei, comecei a andar e eu saí um pouco do enquadramento. Aqueles 5, 10 segundos, a VUNESP ainda deu uma colher de chá, ainda considerou. Mas se você ficou muito tempo ausente, daí infelizmente também seria zerado. Foi aceita a inclusão de mídia que não fosse de autoria do candidato. Por exemplo, eu vou passar um trecho de um documentário, mas não era para ser toda a sua aula o trecho do documentário. No máximo 20%. Passou disso, também seria zerado. E o conteúdo daquele vídeo tinha que ser relacionado ao tema contemporâneo transversal. Apresentação dos conteúdos, retomada e finalização da aula. Avaliou-se se o candidato apresenta as ideias seguindo uma sequência lógica, linear, com início, meio, fim, contemplando introdução, contextualização, objetivo da aula, precisava falar o objetivo da aula, não precisava falar o código da habilidade de acordo com o currículo paulista, era só o objetivo da aula. Eu, por exemplo, não falei a habilidade, o número da habilidade, sim o objetivo da aula eu falei. Outro ponto importante, a sua aula, os comentários. Teve a pontuação penalizada o candidato que não fez a apresentação do conteúdo da aula para os alunos, que não finalizou, né? Ou foi muito rápido a finalização para poder dar o tempo dos 7 minutos. Assim como aquele que apresentou sua aula sem uma organização lógica, progressiva e coerente. Os encaminhamentos metodológicos, didáticos digitais, avaliou-se se o candidato utiliza metodologias que instigassem a participação do estudante, aplicando atividades e recursos didáticos digitais condizentes que contribuem para as aprendizagens propostas e que retenham a atenção do aluno. Então, metodologias que chamem a atenção do aluno. Agora, se você fez aquela aula tradicional só ali na lousa, daí, infelizmente, você também seria penalizado. Também, o candidato que apresentou a aula apenas lendo texto,
Tipo, por exemplo, um telejornal, um telepronto, ficou ali só lendo, botou um cartaz na sua frente e ficou lá lendo. Eles perceberam isso. Aquelas pessoas que compraram roteiro, tinha até canal aqui no YouTube vendendo roteiro, fora em grupos do WhatsApp, Facebook. Eu falei aqui desde o começo, quem garante que quem está fazendo esse roteiro está fazendo um roteiro personalizado para cada um. Também teve a nota comprometida, candidato que fez uso de edição, mas a edição comprometeu o vídeo. Eu falei aqui, se você não sabe mexer com edição de vídeo, grava a videoaula na sequência, sem interrupções. Errou, grava tudo de novo, gente. A gente teve bastante tempo para gravar essa aula. E como eu falei, não precisava ir na escola, não precisava alugar estúdio. Eu gravei aqui no meu quarto. Como eu tenho uma facilidade aqui por conta do YouTube, eu não precisei gravar tantas vezes, mas eu mesma não foi de primeira. Eu gravei acho umas 4 vezes para poder dar certo. Então, precisava ter gravado várias vezes, igual na Prefeitura de São Paulo. Foi presencial a prova prática, porém, eu ensaiei 3 dias seguidos ali para poder conseguir apresentar presencialmente. Então, precisava fazer esse ensaio também. A não ser que, não, eu sei mexer com edição de vídeo, daí tudo bem. Agora, se não fosse o caso, você pode ter comprometido o seu vídeo sem perceber. Também fala da questão da linguagem, tom de voz, expressão facial. Então, não é porque você optou por gravar como se fosse uma videoaula para uma aula online, no qual tinha um slide e a câmera menor apresentando você, que a sua expressão facial tinha que ficar estática, né? Você precisava sorrir, chamar atenção, gesticular, e a mesma coisa em sala de aula, em pé. Se você fez uma aula com tom de voz assim, meio monótono, infelizmente também você foi ali penalizado. E é claro, principalmente a gestão de tempo. Se você passou 7 minutos, vimos que você não conseguiu fazer uma conclusão. Isso também seria penalizado. Então, era importante você ter feito a gestão de tempo durante a aula, envolvendo tanto a introdução, contextualização e a finalização, que foi a conclusão, né? Que também precisava ter uma retomada ali do tema com os estudantes. Foi atribuída nota 0 à videoaula que não foi inequivocadamente uma aula do componente curricular para o qual o candidato entregou a videoaula, por exemplo, enviou a aula correspondente ao componente curricular de biologia no link de ciências, mas eu estava concorrendo aos 2 cargos. No edital dizia que eu podia enviar só uma videoaula. Pode ter acontecido que, eu vou dar um exemplo, geografia e história, eu optei em fazer os 2. Daí eu resolvi fazer a videoaula de geografia, só que de vez eu colocar no link de geografia, eu coloquei no de história. Só se eles consideraram isso, porque não faz sentido. É a única explicação que eu vejo nessa questão, tá? Não abordou o conteúdo do componente curricular para o qual o candidato entregou a videoaula, não abordou uma das habilidades previstas para o componente curricular, de acordo com a retificação do edital, não abordou o tema contemporâneo transversal correspondente à habilidade escolhida, foi o que eu falei. O tema contemporâneo tinha que estar casando com a habilidade, que estavam na mesma linha, tá? Não dirigiu a aula ao público-alvo previsto, então tinha um ano lá também. Você tinha que se direcionar àquele ano que estava correspondente à habilidade e ao tema contemporâneo. Não apresentou solução coerente e condizente com estudo de caso. Isso aqui é para o pessoal da educação especial. Não sintetizou e expressou de forma prática e clara a ação desenvolvida compatíveis com o currículo paulista. Não apresentou o candidato na gravação durante o tempo de aula. Apresentou baixa qualidade de imagem ou áudio, ou estava incompleto ou danificado. Foi constituída de vídeo com duração inferior a 5 minutos. O arquivo apresentou problemas que não permitiram que fosse executado. E foi o que eu falei, gente. O vídeo, quando você subiu lá no site da Vunesp, precisava sim, você clicar em cima e ele automaticamente aparecer na sua tela e você conseguir assistir o vídeo. Se não foi o caso, ele estava corrompido, tá? Mas teve os casos, daqui eu venho com as injustiças do pessoal que enviou no prazo, estava rodando o vídeo na hora que enviou para a Vunesp e, de repente, dias depois, já quando acabou as inscrições e o envio também da videoaula, simplesmente não rodava mais. Daí isso é um erro da Vunesp. E mesmo assim a Vunesp
não considerou a situação desses candidatos. Então, a partir daí, se você foi injustiçado nesse ponto, agora a única solução seria entrar com mandado de segurança, com uma liminar, sob júdice. Daí isso é uma questão particular sua, daí você precisa ver se vale a pena ou não. Você pode contratar um advogado e fazer isso particular, vai ter um custo, ou procurar o sindicato dos professores que já sinalizaram, né, a POSP, que vai ajudar nessa questão. Daí você precisa se informar com a POSP. Pelo que eu vi, não precisa ser sindicalizado, ok? E outro ponto importante, essas liminares vão prejudicar o andamento do concurso? Não, porque são questões particulares. Por exemplo, se você entrar aqui na área do candidato, em editais, quase todo dia sai um edital aqui com resultados sobre júdice, sobre ordem judicial, principalmente daquelas pessoas que foram ali desclassificadas pela questão da heteroidentificação e conseguiram voltar para a ampla concorrência. Essas pessoas depois vai ter uma retificação, aliás já teve, né? E depois, se surgirem mais pessoas que conseguirem liminares, é só retificar aqui a classificação. Mesmo após a classificação prévia, poderá ser retificada e incluir essas pessoas. Por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, saiu a classificação final, o concurso foi homologado, tem pessoas ainda sob júdice, tem pessoas que fizeram a videoaula recentemente por ordem judicial. Isso não prejudicou em nada a classificação final e nem a homologação do concurso da Prefeitura de São Paulo. Então, essas liminares não vão prejudicar o andamento do concurso, podem ficar tranquilos. Então, tem muitos professores que estão aí jogando hater nesses professores que querem ali procurar os seus direitos. Eles têm todo o direito e isso não vai prejudicar em nada o concurso, ok? Então, é basicamente isso. E voltando lá, por fim, para os critérios, tem aqui cada dimensão, como eu tinha comentado com vocês lá no vídeo, para pedir os recursos. Daí a nota máxima era 10, 5 e 0. Então, eu acredito que quem foi zerado é porque o vídeo não está rodando, porque eu não acredito que um professor não tenha conseguido menos 5 pontos. Precisava ter feito algo muito errado. E os próximos passos do concurso é isso, tá, gente? Precisa agora aguardar essa questão aí do pessoal PCD. Teve, inclusive, olha o absurdo, teve convocação ontem para o pessoal PCD para fazer a perícia, com a data de ontem, para o mesmo dia. Quem mora aqui fora de São Paulo, como fica? Isso precisa ser revisto o quanto antes e esses candidatos não podem ser prejudicados. Então, é isso. Vamos aguardar a questão aí dos PCDs para finalmente sair a classificação final. Agora, quantos vão chamar? Se vai ter lista em DE, que não existe isso no edital. Tem gente que está se aproveitando dessa situação. Abre o olho, tá? Isso porque eu sou acusada de clickbait. Eu mal estou falando aqui do concurso do Estado, estou mais dando foco na Prefeitura de São Paulo. Eu só fiz o vídeo hoje porque as pessoas me pediram e eu falei que quando saísse pelo menos o resultado do recurso, eu ia comentar aqui no canal. E agora eu só vou comentar quando sair a classificação final. Porque eu também não vou ficar fazendo vídeo aqui, criando teorias da conspiração, inventando história para aumentar a ansiedade de vocês. Eu não sou esse tipo de pessoa, cada um, faz o que quiser. Mas aqui no meu canal eu não gosto de fazer isso. Então eu só vou falar aqui do Estado quando eu realmente tiver algo concreto. Agora, para ficar falando boato e criar teoria, não dá, gente. Eu prefiro fazer aí outros vídeos e focar em outros concursos. Então é isso. Em breve, quando tiver aí a classificação final, eu volto a falar com vocês aí do concurso estadual. Deixa aqui nos comentários se você conseguiu reverter a sua situação, se você achou justo ou não, beleza? Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!